Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Estamos hoje começando mais uma live. Jesus Aliança Eterna, tá bom? Já tô convidando aqui algumas pessoas, tô lançando aqui, tô aqui já levando, já compartilhando o link com algumas pessoas para ver se convidando, né, na realidade algumas pessoas para participar. Nós já temos aqui comigo deixa eu ver, o Demontier já tá aqui. Ivan Feitosa já tá aqui comigo também. Dagmar Machado. Olha só, meus irmãos, vocês que estão aqui, eu convido vocês a ficarem do começo ao fim, certo? Se vocês quiserem nos ajudar, compartilha o link aqui, compartilha com as outras pessoas, aonde a gente vai estar falando sobre santidade. Falando sobre santidade. E o nosso tema é São João da Cruz, parte 2. Nós já fizemos, eu e o Demontier, do grupo de oração Jesus Aliança Eterna, ele é o coordenador, pregador. A gente fez um vídeo agora recentemente, está com mais, se não me engano, 2 semanas, a gente falando sobre São João da Cruz. E agora vamos continuar falando sobre São João da Cruz. Quero dar uma boa noite aqui ao Eduardo Falcone, a Dona Lourdes, creio que seja Maria de Lourdes, e a Marlene. Boa noite a vocês, paz e bem, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus ilumine a cada um de vocês. Fiquem conosco aqui, não saiam, participem. Meus irmãos, se vocês quiserem, perguntem, né? Façam perguntas, a gente aqui interagir, tá bom? Daqui a pouquinho o Demontier tá entrando aqui com a gente para a gente começar o nosso falando de santidade. Quero dizer para vocês também que esse momento aqui eu vou levar ele para o YouTube. Eu tenho um canal lá no YouTube chamado De Cima dos Telhados. Hoje, o meu canal De Cima dos Telhados, ele se encontra com quase 7.900 inscritos. Está muito perto dos 8.000. Você que está chegando, gente, olha, conheça o meu canal no Instagram. No Instagram não, desculpa, no YouTube. Lá no YouTube, o meu canal é Reflexão do Evangelho do Dia, Palavra dos Santos, Catecismo da Igreja Católica, Reflexão de Padres, vídeos curtos. Eu faço muito vídeos curtos e faço recortes, né, de padres como Frei Gilson, Reginaldo Manzotti, Padre Mário Sartori, Padre Soares. Eu faço muito vídeos curtos com eles, pego cortes, né, de reflexões dele, lanço lá no meu canal, Reflexão do Evangelho sou eu que faço. Tá bom, gente? Queria que vocês conhecessem o meu canal, De Cima dos Telhados, Lourenço Filho. Vai lá, se inscreva. E nesse final de semana, maratona os meus vídeos. Vamos lá fazer a palavra de Deus chegar mais longe a mais pessoas. Tá bom? E aqui no Instagram, né? Instagram é Lourenco Filho 368, Palavra de Deus. Gente, as minhas redes sociais basicamente 95% levar, anunciar a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Não faço outra coisa. Eu não posto nem muito, né, basicamente nada da minha vida pessoal, da minha família, do que eu faço ou deixo de fazer, para onde eu vou. Não. As minhas redes sociais é Palavra de Deus. Por isso que eu te convido, conheça o meu canal no YouTube, De Cima dos Telhados. Você que está chegando aqui, vai lá, conhece o meu Instagram, Lourenco Filho 368. Tem aquele tweet, acho que é tweet que chama, né, lá uma continuação, eu vou chamar de continuação do Instagram, porque é conectado ao Instagram, né, tweet. Graças a Deus estou crescendo lá naquele tweet. Hoje com quase 1.400 seguidores lá naquele tweet. E vamos anunciar a palavra de Deus, vamos anunciar, vamos levar a palavra de Deus, vamos anunciar a palavra de Deus. Porque o que faz sentido na vida é Deus. Ponto. Tá bom? Tô só esperando aqui o Demontier solicitar a entrada dele para que a gente possa começar
de santidade, São João da Cruz, parte 2. Quero te convidar, não sai daqui, gente. Participa, traz dúvidas. A gente souber aqui, a gente fala. Se a gente não souber, a gente pesquisa e depois a gente fala. O importante é a sua participação, tá bom? Estou só esperando aqui o meu amigo Demonte entrar. Cadê ele? Pronto, tá aqui, Demonte. Já aceitei a tua solicitação, estou só esperando tu entrar, tá bom? E daqui a pouco a gente começa o nosso falando de santidade. Desculpa, me engasgando, coisa chata. Meu irmão, minha irmã, toda semana, provavelmente na sexta-feira, eu vou fazer vídeos. Demontier não pode entrar, não sei o que está acontecendo não, viu, Demontier? Tá aqui. Aceitar, entrar ao vivo, tô só esperando. Se você puder, Demontier, ó, recusou, quer dizer que ele não está podendo entrar agora, né? Quando ele puder entrar, ele sinaliza aí, dá um... Demontier mandou uma mensagenzinha aí, ok. Diz aí um ok, dá um ok para tu entrar, tá bom? Gente, aqui no Instagram, eu vou fazer o Falando de Santidade, né? Hoje, como vocês estão vendo aqui com o Demontier, falando sobre São João da Cruz, parte 2. Logo, logo, certo? Eu vou falar, conversar com o irmãozinho sobre Padre Pio de Pietrotina. Vou conversar com o irmão Bruno, vou acertar, vou alinhar com ele aí, para a gente poder fazer uma livezinha onde ele vai falar para a gente sobre Padre Pio de Pietrotina. Olha aí o Demontier aí, gente. Paz e bem, Demontier. Deus te abençoe, Deus te ilumine, amigo. Dois meu irmão. Eu estava dizendo aqui para o povo que vai acompanhar, que está acompanhando a gente, que logo hoje a gente vai falar sobre São João da Cruz, uma continuação, né? Parte 2. Se Deus quiser, logo, logo vou me acertar aí com o Bruno, grupo Nossa Senhora de Fátima, para a gente falar sobre Padre Pio de Pietrotina, se Deus quiser, grande santo aqui, que a gente pode dizer até que é dos nossos dias, né, dos nossos tempos, agora recentemente, Padre Pio de Pietrotina, que eu tenho um carinho muito especial. Se Deus quiser, mais para lá um pouquinho, vou me acertar, vou me alinhar com ele. Gente, olha só, Dona Laura Couto, né, tá aqui com a gente. Deus entrou agora. Deus te abençoe, Dona Laura. Continue com a gente. Logo, logo, vou fazer aí uma live para a gente falar sobre, além da vida dos santos, além dos santos, falar sobre a patrística. Se Deus quiser, já estou me acertando aí, já estou me alinhando, conversando com o nosso irmão Wagner. Logo, logo, a patrística. E também, semana passada, era para ter feito uma live com o nosso irmão Ulisses. Não deu certo o Ulisses entrar, infelizmente. Aí o que acontece? Eu vou fazer umas lives, vai ser uma continuação, não vai ser apenas uma, vai ser mais de uma live, onde a gente vai falar sobre o catecismo da Igreja Católica. Gente, não adianta a gente chegar e abrir a boca e dizer assim, olha, eu sou católico. Isso. Sem conhecer a igreja, como é que você vai ser católico se você não conhece a igreja? Você tem que conhecer a igreja. A gente tem que conhecer o catecismo. A gente tem que conhecer a patrística. Gente, desde quando eu ouvi falar da patrística, isso era há pouco tempo atrás, eu me apaixonei pela patrística. Eu tenho até alguns livros, só que em PDF, que chama esse virtual, eu tenho alguns livros virtuais da patrística, eu tenho 32 livros aí, começando a ler devagarzinho aqui a patrística, me apaixonei por gente, nós católicos temos que conhecer a nossa igreja. Nós católicos, nós temos que conhecer a nossa igreja fundada por Jesus Cristo. Não troque gato por lebre. É a igreja fundada por Jesus Cristo, Mateus 16. Não tem outra igreja. É a igreja católica, ponto final. Não troque gato por lebre. Tá bom? Lucianeia, né? Entrou agora, Deus te abençoe.
Vamos lá, Demontier. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui, né? Estou aqui com o meu irmão Lucimar. Eu falei que ele é muito parecido com São João da Cruz. Cadê ele? Ele é muito parecido, é impressionante até mesmo a vida orante dele, né? Ele é muito parecido com São João da Cruz. Olha como eu trouxe aqui. Vai, Senhor, meu irmão. Paz de Cristo. Mas parece mesmo. Pode pedir, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Oi. Amém. Você também, meu irmão. Ele veio aqui assistir ao vivo. Mas pode entrar aí, Lucimar. Tem um link lá, o Jair de Maria, nos outros grupos, né? Tá certo? Pode Gente, falar, a gente agradece muito a cada um de vocês, né? Eu me chamo Demontier, participo do grupo de oração Jair de Maria, Jesus na Aliança Eterna, e também nesta caminhada durante 5 anos, né, nessa luta diária, como a Santa Igreja mesmo diz, né? Igreja militante, igreja que está na batalha, na luta, né? A cada dia a gente vai sendo transformado pela graça de Deus. A gente vai morrendo um pouco para que ele possa renascer e nascer mais, cada vez mais, né? O Adão velho vai morrendo, né? E Jesus vai renascendo, revivendo em nós. Irmãos, pedimos ao Espírito Santo, o catecismo da igreja vai falar, né? Bem antes, eu vou até pegar umas coisas do catecismo aqui para Maravilha. assim, comungar com aquilo que São João. Isso. Com aquilo que São João da Cruz comungou, né? O Lourenço até pedia que eu falasse da patrícia, alguma coisa referente à patrícia de São João da Cruz. Ele não fala muito, mas ele, assim, né? Diretamente assim, eu estou falando. Mas ele também pegava muita coisa, exatamente isso, né? Da vida monástica, da vida mística mesmo, da profundidade da vida monástica quando iniciou a Santa Igreja, né? Então foi justamente isso que ele fez. Ele voltou às origens, à raiz, né? Certo? Então vou invocar o Espírito Santo, como eu estava dizendo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, eu nem gosto de dizer essa palavra, né? Que o catecismo usa, mas já que usa, né? Nem que Jesus seja, né, diz o nome aí. A não ser que seja pela ação do Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com os luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu me chamo Demontier, como disse o Lourenço, já falou, né? Casado com a Lucinha, estamos há 4 meses casados, né? E a luta da gente tem que ser essa mesmo, cumprir o sacramento. Há 2 sacramentos que a gente recebe, um a gente não recebe, ou recebe um, recebe o outro, né? Matrimônio, ou então o sacramento da ordem, que é os padres, né? Como fez São João da Cruz. E também o sacramento da extrema-unção dos enfermos, né? Que a gente recebe também depois, todos nós recebemos, né? Meus irmãos, como é bom estar partilhando da palavra, né? E hoje partilhando sobre São João da Cruz. Eu vou recapitular aqui, né? A gente já falou, mas recapitulando novamente, né? Esse grande místico da igreja. Eu vou aqui trilhar com vocês, né? Além do deserto, né? Vamos nos deliciar dessas. Além da vida de São João da Cruz, toda a espiritualidade, é um grande santo da igreja, realmente poeta, escritor, místico, né? Consagrado pelo nosso Papa, né? O então Papa que o consagrou, que o ele fez toda aquela, né? O Papa Pio XI, né? O Papa Pio XI declarou o doutor da igreja, né? Mais tarde, depois, ele foi realmente canonizado como santo. Meus irmãos, São João da Cruz é aquele santo místico que já nasceu, né, no sofrimento. A mãe dele, também muito pobre, né, logo quando conheceu o pai de São João da Cruz, né, o nome da mãe de São João da Cruz era Catarina, uma senhora honrada, católica, né, muito
dedicada, né? Bem antes de São João da Cruz nascer, muito pobre. A história diz que ela, né, nos escritos de São João da Cruz e também nos relatos do filme, né, vai dizer que era muito pobre. O seu pai também, de forma contrária, ele era muito rico. A sua família, da parte de seu pai, não aceitava, né? Ele não aceitava, a família não aceitava que ele casasse com a mãe de, claro, né? Até então ele não tinha nascido, São João da Cruz. Mas aí Gonçalo, né, pai de São João da Cruz, eles tiveram, né, esse momento de família, né? E aí foi gerado São João da Cruz, até então desconhecido, né? Mas o pai dele faleceu quando ele nasceu. Você vê aí o sofrimento, né? Aí Deus já exercendo a sua mão, né? Mas ali protegendo ele já começa no sofrimento na pobreza, né? De dinheiro, né? Não em relação à pobreza espiritual. A mãe dele era rica, mas rica em santidade, em busca, né? A mãe dele também é muito santa. Por quê? Porque ela buscava com frequência a igreja. Lutadora, viu, gente? Muito guerreira. Ela sai e anda 3 dias, né, de uma cidade para outra, e vejam só que a gente, claro, que a gente se emociona porque nós temos um lado emocional, né? Ela sai da sua cidade, da cidade onde ele morava, né? De Iepes, né? E vai para outra cidade e procurar a família do pai, São João da Cruz, né? Ele já lá com seus 3 anos de idade, e ela apresenta, ela vai lá, batalha, tenta, né, com seus familiares, e o seu tio despreza, né? E ali já começa aquela batalha de desprezo, né? A gente lembra muito bem, né? Claro que não tem comparação, né? Jesus naquela onde inicia, né, a sua em Belém, toda aquela, né, já também havia cruz ali, né? A procura incessante para que Nossa Senhora tivesse um lugar para que Jesus pudesse nascer. Mas aí a gente vê um pouco diferente, mas eu meditando aqui, eu vendo, e me levava a essa meditação lá quando Jesus, antes de nascer, né? Ele também já começou a via cruz dele, né? E aí São João da Cruz também já começa a sua via cruz ali, desprezo da família por parte do pai. E aí ele vai. Sua mãe é Catarina, ou um chama Catalina, outro chama Catarina, né? Na realidade, Catarina. E ela não perdeu a esperança. Ela começou a trabalhar de tecelão, né? Tecendo fio, assim, né? É isso mesmo, né? Tecendo fios, né? E ela, guerreira, vai lutando e ele vai crescendo e ela sempre ensinando, conduzindo para o lado, né? Ela mostra Jesus na Eucaristia, ela explica para ele, vejam só, né? As nossas mãezinhas, né? Como é importante, né? A influência dentro desse livre-arbítrio, né? E ele já ia crescendo e escutando a sua mãe e olhando a sua mãe, a mãe dele, além de, né, frequentemente estar na Santa Missa, estar em adoração, e ali já começa a gerar nele, Lourenço, aquilo que a gente chama de castelo interior, né? Que mais tarde a gente vai ver. Aquele deslumbrar da alma, né? E ele se apaixona desde ali, então, dos seus 9 anos de idade, a se encantar com a vida interior, né? Com a vida interior e deixar, assim, né, as aparências de mão, né? E ali já novo. 9 anos de idade. 9 anos de idade, ele já começa a ser instruído pela sua mãe, né? A adoração, e a mãe dele mostrava o sacrário, né? E era mais rico em toda a sua vida, né? Era realmente adorar Jesus, é ter Jesus ali na sua alma, inserido na sua alma, a mãe dele. Como também Santa Mônica pedia incessantemente para Santo Agostinho, né? Vejam só, né? Deus se desse. Assim também
na época do ano 1330, né, logo o imperador Constantino, né, sua mãe também pedia para eles, né, pedia para ele, para a conversão dele, né, e as mãezinhas a gente vê, né, a presença. E ele foi crescendo também em sabedoria e graça, né, São João da Cruz, e ali ele começa a ter um apoio também, pessoas que vieram dar força a ele, né, e ele foi crescendo em graça, também em santidade, né, e despertou nele o interesse de ser ali carmelita, né, aos 19 anos de idade, e ele já começa a despertar nele aquela grande vontade de entrar no Carmelo. E ali quem estava dando a mão a ele, né, esqueci até o nome do rapaz agora, mas ele trabalhava junto com ele no hospital, né, ele dava muita assistência, era muito caridoso, já mostrava uma grande destreza, né, assim, uma grande caridade com os doentes. Mas também estudava, estudando, e quando ele se formou, e quando ele terminou, né, seus estudos, ele chegou para, eu esqueci o nome do rapaz, não vou lembrar depois, e ele disse que queria ser, né, abrindo mão de toda a vaidade, e ele disse que ia ingressar, né, nos carmelitas. E a pessoa que estava ali ouvindo ele disse, mas os carmelitas têm uma vida muito fechada, né, porque é uma vida monástica, uma vida de muita oração, uma oração intensa, uma vida intensa de oração, né? Só que, né, São João da Cruz, quando vai lá para a OCD, que é a Ordem, né, dos Carmelitas, que era para ser descalço, não tinha mais isso, né? Então foi ali quando ele se defronta e vai caminhando, né? Nasce nele o amor, e ele vai caminhando. E ele vai caminhando para Carmelo, né? Chegando no Carmelo, ele se encanta cada vez mais e vai caminhando na sua proporção, que vai crescendo também. A sua dedicação, a história, né, o seu escrito diz que ele se dedicava muito, né, extremamente à oração. Mas aí, por diversas vezes, né, ele foi chamado a atenção por não ter uma vida social, né? E ele sempre questionava, a gente chama de superior, né? Na ordem dos padres, a gente chama de superior, né? Ali aquele superior onde tem dentro do Carmelo, dentro de qualquer ordem que for, São Benedito, São Bento, né? Franciscana, Norte Sagrado Coração de Jesus, tem o provincial, né? O provincial é aquele que dá as ordens, comanda, né? E tudo. E ele sempre, com sutileza e muito amor, ele dizia, né? Nós precisamos, olha só que maravilha, me emociono. Nós precisamos voltar àquela mística é a essência, meus irmãos, era a essência da mística, né? Era uma das principais essências do Carmelo, né? Da Ordem dos Carmelitas Descalços, OCD, Ordem dos Carmelitas Descalços. Então, a essência dele, porque cada ordem tem chamado de direcionamento, né? Carisma. E o carisma da ordem dos carmelitas é essa, a oração, a vida intensa de oração. Mas ali o superior já, né, questionavam, e ele disse que ia voltar. Ele disse que a vida dele era o Carmelo, e a vida dele era a oração. E ele tinha intensa oração, né? Principalmente a oração pessoal, a Santa Missa, né? Ele era muito intenso nessa parte, né? E ele queria obedecer fielmente o que a ordem pedia, né? Se fosse franciscano, ele ia seguir ali, né, junto com os irmãozinhos, com pobreza, irmã pobreza, né? Mas nessa mística, né, nesse desenrolar, ele foi perseguido, né, a ponto de ser várias vezes chamados à sala de seu superior para deixar essa vida. Ele incomodava, né,
E muitas vezes, Quer meus dizer irmãos, que, quando a gente... só te interrompendo um pouquinho. Quer dizer que ele foi perseguido por pessoas de dentro da igreja? Eles chamavam de confrades, né? Os confrades, o superior, principalmente o superior, né? Queria que Própria ele ordem. tivesse uma vida. Queria que ele tivesse uma vida. Porque, assim, com o passar do tempo, né? Os carmelitas, a gente sabe que não tem aquele fundador, né? Mas sim veio dos padres, né? Dos desertos, junto com os padres, né? Dos, dos beneditinos, né? Daqueles padres chamados do deserto, né? Então, toda aquela mística tinha sumido, porque os carmelitas uma ordem de oração, né? Eles profunda oração, né? De intensa oração, vida de oração. Então, era esse ali o legado que tinha deixado, né? A ordem, né? Era da própria ordem, a essência da ordem era essa, era a vida de oração. Vejam só o que o catecismo da igreja, naquela época, né, ele já pensava assim, São João da Cruz. Né? Olha só, o catecismo da igreja vai falar assim, no parágrafo 2000, não, 2709, 2709, para ser mais claro. Olha só o que São João da Cruz já fazia, né, naquela época, né, no ano 1540 e pouco, né, foi o ano que ele nasceu, 1542, mas já na época de 1570, por aí, 570 e pouco, ele já fazia isso, né, dentro do Carmelo. Olha só, oração contemplativa. O que é a oração contemplativa? Santa Teresa responde, né, claro que aprendendo também dele, né. A oração contemplativa é apenas um relacionamento íntimo, uma amizade em que conversamos muitas vezes a sós com Deus. Olha só que coisa linda, né? Porque nós sabemos, né, nós sabemos amados, né? Que é um ser amado, é o nosso amado, né? Como eles diziam, né, frequentemente, né? Eles diziam a alma dele, todos os místicos, né, relacionado ao Carmelo dizia isso, principalmente São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. Daqui a pouco a gente vai ver a amizade deles fluindo e ali se tornam quase que idênticos, né? Quase que idênticos, não, idênticos, né? A diferença é que um era mulher e o outro, Santa Teresa de Ávila, e ele homem, né? Mas toda a reforma do Carmelo também ele queria, era uma essência também dele reformar o Carmelo, voltar àquela vida monástica, né? Retornar à vida monástica, na essência da obediência daquilo que foi, né? Assim, tu já falou muito sobre essa vida monástica. O que é que significa essa vida monástica? O que seria? Essa vida monástica é justamente uma vida de clausura, né? E justamente que veio dos padres do deserto, nessa vida voltada para a oração mesmo. É uma vida de intercessor da igreja, né? Uma vida de clausura, uma vida onde eles se voltavam inteiramente para a oração. É por isso que ele sempre tocava no tocante a essa essência, né? Na vida monástica, na vida dos padres do deserto, né? Daqueles primeiros padres. E quando Jesus decide de dois em dois, vão pregar o evangelho, e os padres, na época apóstolos, né? Mas hoje conhecido como os padres saíam, né? No deserto, né? Como Santo Antão, também muitos santos que viveram no deserto. Né? Essa é uma vida monástica, uma vida de desprendimento, né? Toda essa essência é monástica, né? Da vida de oração, da vida de desprendimento total daquilo que Paulo falava e fala, porque a palavra de Deus é contínua na nossa vida, né? Se vocês têm alguma coisa, viva como se não tivesse nada. Então, a vida contemplativa é a busca, é aquela busca do coração do amado, né? A gente, cada vez mais, era isso que ele compreendia, né? É Jesus e nele o Pai
E ele procura, porque desejá-lo, sempre o começo do amor, né? Olha só, é procurado na fé pura. Esta fé que nos faz renascer dele e viver nele. Então, pode-se meditar também na oração contemplativa, contudo, o olhar se fixa no Senhor. Quer dizer, ele acreditava e acredita, né? Ele acreditava que a vida profunda e contemplativa, que a vida contemplativa é mais do que uma intelectualidade. A vida, quando esses místicos tinham um encontro real e verdadeiro com Jesus, naquele momento onde Jesus diz em Mateus 6, né? Você lembra que Jesus diz em Mateus capítulo 6, por isso que é importante, né? Mateus capítulo 6 dá o tripé, né? Quando for orar, né? Jesus fala da oração, né? Da caridade, do jejum, da penitência, enfim, né? E ele fala, e ele dá ênfase também a uma coisa maravilhosa, né? Jesus, ele diz, quando forem orares, procura teu pai, né? Procura o quarto para orar. Isso é a oração pessoal. Isso aí, derivado da oração mística, né? Os apóstolos tinham muito isso também, né? Além de sair, evangelizar, claro, né? De pregar a palavra, de pregar o evangelho, mas eles se fortificavam, e São João da Cruz queria voltar a essas origens, né? No Carmelo, um Carmelo que estava totalmente dilacerado, tomado pelos próprios conceitos, né? Paulo chega a dizer também, né? Chegarão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Então, tudo isso é doutrina, né? Doutrina é a obediência àquilo que a ordem fala. Então, eles estavam totalmente desobedientes à ordem, né? Uma das frases de São João da Cruz, né? Ele dizia e diz que a palavra de Deus é permanente. E tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer uma oração sem dor. Ele diz assim, aonde não tem amor, põe amor. O Senhor, eu só quero padecer e ser desprezado por amor. Uma chama viva da alma, na alma de amor por Deus. Então, todo esse amor, essa poesia, não era à toa, né? Não era somente para virar livro, mas esse amor impetuoso de São João da Cruz, que ele, com o passado, na oração, né? Uma oração incessante, uma oração realmente profunda, na meditação, como diz aqui o catecismo da igreja, né? Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre uma liturgia eucarística, reunir os corações, recolher todo o nosso ser sobre a moção do Espírito, habitar na morada do Senhor. Então, ele já tinha essa noção de tudo isso, né? Tudo isso em São João da Cruz. Mas aí, meus irmãos, ele começa tanto a incomodar da sua forma, né? Precisa de querer o que é ali, seguir realmente o que é a ordem dos carmelitas, né? Ele já não via mais tanta essência, né? Saíram da essência, né? Perderam a essência realmente do que eram os carmelitas. E aí ele vai frequentemente, aí começa a amizade, começa também a aumentar também a sua amizade com Santa Teresa de Ávila, também é considerada uma doutora, uma grande doutora da igreja, né? E a gente vai ver aqui aí essa amizade no Carmelo feminino, né? Que aí ele não entrava lá porque não podia, né? Mas eles entravam em contato. Até hoje tem lá eu não esqueci o nome agora, mas é uma clausura mesmo, elas também viviam em clausura, né? E ele queria muito, e ela pediu a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em sua oração, Santa Teresa de Ávila era tão íntima, tão profunda com Jesus, com essa Santíssima Trindade, com o Espírito Santo, e ela pedia, imediatamente era atendida. Me emocionou, porque, né? E ela, em uma das orações, né? Santa Teresa de Ávila pedia que viesse alguém para ali também, que ela também queria reformar, porque as meninas dentro do Carmelo feminino, né, estavam realmente também dispersas. Estava passando por nós chamamos de tibieza. A tibieza é aquela... a igreja chama, e os grandes santos chamam, né, os autores da igreja chamam de acúmulo do pecado venial. Então, esse acúmulo do pecado venial, né, que também se mistura ao pecado mortal, ele vai virando uma tibieza, né? O acúmulo do pecado mortal, não, já vira uma assídia. O que é assídia?
é um total desprezo das coisas de Deus, né? Então, lá estava acontecendo essa, em vez de haver uma profundidade na oração, né, as pessoas, as meninas, né, eu digo assim, meninas, né, que intimidade, mas elas estavam perdendo também a essência do Carmelo, tanto o Carmelo masculino como o feminino, né? E Teresa de Ávila pedia a Jesus, implorava a Jesus que viesse alguém com o mesmo pensamento que ela, desculpa, para servir de apoio, né? E por incrível que pareça, João da Cruz aparece lá, na época, João da Cruz, carinhosamente, ela chamava de João da Cruz, né? E eles dois, numa incessante, assim, desejo, né? De reformar o Carmelo, de voltar às origens, de realmente obedecer o que ali já diziam, né? Ela dizia assim, ó, Teresa, né? Falando sobre a noite escura da alma, Teresa era uma mulher e muitas relações interpessoais, conhecia muita gente, sabia por experiência que muitos na vida espiritual chegavam até aqui, mas infelizmente não logravam passar pela barreira da prova. Pessoas que começaram com bastante entusiasmo, era isso que está acontecendo no Carmelo, né? Começavam, aí depois, obrigado, Simara. Com uma aparente entrega de seu castelo interior, que ela, depois ela, inspirada por São João da Cruz, ela vai ali naquele, e também a pedido do seu confessor, né, ela faz esse belíssimo castelo interior, né, as 7 moradas. Mas ao longo fecharam para si mesmo, né? Ela está falando aqui do Carmelo também, sem chegar jamais ali entregar as chaves da porta de entrada. Também São João da Cruz iria lastimar. Vejamos o que diz no prólogo do livro, Subida ao Monte Carmelo. Esse é um livro, né, escrito por São João da Cruz. Se me decido a este trabalho, não é por creme, não é a capacidade, né, de tratar o assunto tão órdio, mas confiando no Senhor. Ele não confiava em si mesmo, né? Ele diz, confio no Senhor, que me ajudará a dizer alguma coisa, para proveito do grande número de almas muito necessitadas. Aqui tem muito mais coisa, né? E a gente não vai se reter, porque aqui também é do Castelo Interior, de Santa Teresa. Não tem como falar dar continuidade, a não ser falar dessa amizade grande. Depois daqui a gente vai ver ainda mais o que gerou essa grande amizade, né? Então, juntou esses dois santos místicos para a reforma do Carmelo, né? São João da Cruz, depois disso, ele fez obras maravilhosas, né? São João da Cruz. Mas antes disso, em Toledo, né, ele foi pego e preso por os seus próprios confrades, né, no ano de 1577, até o ano de 1578, né? Ali foi uma perseguição muito árdua, né? Chegou ao extremo, né, da perseguição, chegou ao absurdo da perseguição, e João da Cruz ali é preso em Toledo. Na prisão de Toledo, era uma prisãozinha pequena, né, Lourenço? E ele foi espancado, né, foi muito espancado, e foi colocado lá em Toledo, bem longe lá de Ávila, né, bem distante de Ávila, e ali ele sofreu, né, ele já estava magro, porque comia muito pouco, emagreceu, perdeu muito, chegou a ter quase uns 40 quilos, 50 quilos, e lá foi muito maltratado, né, lá na prisão que ele estava, sofreu muito, tinha um mau cheiro, né, para um padre, que ele já era, né, já tinha recebido os votos perpétuos, já era consagrado, já era padre, né, eu falei isso, mas ele recebeu a ordem, né, dos carmelitas. Né? Ele foi consagrado padre. Na época ele já estava, né, passou 9 meses nessa prisão, né, mesmo ele sendo padre. E foi lá visitar ele, um dos superiores, né, e deu um chute nele, mesmo ele já. E ele, ao invés de murmurar, né, e sair falando, ele simplesmente, quando ele recebe o chute, ele diz, pede perdão ao superior, porque
Ele não tinha forças para levantar, cumprimentar. Santidade ao extremo, né? Vida de oração que se diz assim, né, aflora numa vida realmente, a gente chama de vida unitiva, né? A igreja chama de vida unitiva, quando chegamos a um ponto, a um patamar da sétima morada, unitividade. A unitividade chama aquilo que Paulo falou, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Então ele chegou a esse ponto de tanta oração, de tanta mística, experiência mística. E nesse momento, Lourenço, ele queria celebrar a missa, né? Diante de Nossa Senhora da Assunção. Só que não foi possível, né? João da Cruz implorou né? Implorou assim, né? Porque ele aceitava e ao invés dele murmurar, ele fez grandes obras, né? A Noite Escura da Alma, grande obra dele. Mas antes disso, ele foi, quando ele estava lá, naquela prisão mal cheirosa, maltratada, Nossa Senhora aparece para ele. Mas chamamos de experiência mística, né? Nossa Senhora apareceu para ele e ajudou ele. Mas antes disso, de Nossa Senhora ajudar, lá mesmo, durante 9 meses, ele, em vez de murmurar, ele fez obras, né, maravilhosas. A subida do Monte Carmelo, essa obra da Noite Escura da Alma, né? É uma... eu vou resumir, porque é muita coisa, né? Pois é. É uma noite escura de alma. E nós só temos 5 minutinhos. Pronto, aqui eu termino. Tempo é curto. Falando da obra aqui, Lourenço, bem rapidinho. A Noite Escura da Alma, né? Onde ele, em vez de murmurar, ele aproveita toda aquela dor, ele faz poesias para Cristo, grande poeta. Né? Ele faz aqui, não dá tempo de ler, né? A Subida ao Monte Carmelo, que são 45 breves capítulos em meio às práticas da alma. Né? Como empregar a alma no seu esforço, na unificação das tendências divinas. Entende, irmãos? Ele escreve a Subida do Monte Carmelo como um esforço para as tendências, para a alma se tender a cada vez mais a ser mística, a ser entregue a Cristo. O cântico espiritual, as palavras profundas da alma, sempre falando da alma, a chama viva do amor. Essas são 4 grandes obras, né? Essa música no guia e tal, né? Eu subi no Monte Carmelo, cântico espiritual, chama viva do amor, que era uma das últimas obras dele, né? Ó chama viva de amor, eterna. Ele era apaixonado por Cristo. Ele era apaixonado por Jesus, por Maria, né? Nossa Senhora. Olha só que aí. Ó chama viva do amor eterno, de minha alma, no mais profundo centro. Aí ele morre em 14 de dezembro de 1591, ele morre. Né? É canonizado no ano de 1726, né? Pelo Papa Pio, também Pio XI, né? Padroeiro místico, dos místicos, pregador, grande pregador. Quando ele ia pregar, ele levitava, né? Tinha uma experiência mística de levitar, né? Quando ele foi pregar a primeira vez no Carmelo, ele levitou quase 2 palmos do chão. Então, a união com Deus, segundo São João da Cruz, doutor da igreja, ele pediu 3 coisas, né? Para finalizar. Forçado a trabalhar, né? Ele queria força, aliás, para trabalhar, né? Sofrer muito, e ele pediu a Deus que deixasse ele morrer, ser desprezado até a morte, até o final, né? E como eu disse, né? As suas qualidades, as suas para o céu, né? Não para a terra, desapegar de tudo, e ele recebe um pregador místico, escritor de vários poemas, né? Da alma, relacionada à alma, né? E ele morreu numa enfermidade. Morreu numa enfermidade, né? De tanto sofrimento, né? Morre em São João da Cruz, em 14 de dezembro de 1591, com 49 anos. E há algumas frases dele, rapidinho aqui que eu vou dizer. Não se contentar com o que diz o nosso... Não se contentar, por exemplo, se tem um confessor, se tem um padre que sempre você se confessa com ele, é falta de fé e orgulho. A alma unida a Deus, o inimigo teme como
se fosse o próprio Deus. Então, tinha muito mais, mas a gente também. Então, é esse santo místico que a gente deve seguir, né? Quem está assim, querendo ter uma vida de oração, leia, se aprofunde na vida de São João da Cruz, né? Santo, grande santo místico de oração mesmo, né? Tá certo também? Então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Mais alguma coisa? Nós como católicos, nós temos chamada, né, a dulia, a hiperdulia e protodulia, né? No nosso caso aqui, São João da Cruz, a dulia, o nosso culto à dulia, nossa admiração, o nosso carinho, né? A nosso respeito pelo que traz para a nossa vida este grande santo São João da Cruz. A hiperdulia, que é o culto a Nossa Senhora, não tem nada a ver com a adoração. E a protodulia, obrigado, Daniel. Né? A São José. E nós temos a adoração a Deus, né? A nossa igreja. A gente está falando sobre a dulia, né? Que é justamente o culto aos santos. Perdi essa noção. E saber, né, gente, que ser santo não é aquela coisa fora da caixinha, não. Pessoas como eu, pessoas como você, chegaram, né, e conseguiram esse, vou chamar de patamar de santidade, de comunhão com Deus, né? A gente sabe que é difícil a caminhada, mas existem pessoas que nos mostraram que é possível. São João da Cruz foi um. É possível. Quero encerrar esse momento aqui com o Demontier. Se Daniel Deus tá quiser, falando. futuramente vamos ter outro momento, né? Daniel está falando. Não conheço não, Daniel. Pronto. Mike, não conheço não. Tá certo, Luiz, pode. Obrigado a todos. Mark, né? Mark entrou aqui, disse assim, Deus abençoe com sabedoria todos vocês. O Daniel está aqui falando com a gente também. É muito bom, é muito importante, né? As pessoas terem este momento com a gente aqui, onde a gente procura transmitir e anunciar a palavra, a história da igreja, né? A Santa Madre Igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus ilumine a cada um de vocês, que continue, né, a gente a procurar ter um conhecimento sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a nossa igreja, sobre a sua igreja. Dizer para você que esse vídeo, para quem perdeu, isso aqui vai estar lá no meu canal, de cima dos telhados, Lourenço Filho, né? De cima dos telhados, lá no YouTube. Eu vou repassar esse vídeo, esse momento aqui, Demonti, que a gente está tendo aqui, eu vou passar lá para o YouTube e dizer para vocês que vão ter momentos, né? Se Deus quiser. Quero encerrar esse momento aqui falando de santidade, agradecendo a você, Demontier, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu que agradeço. Agradecendo a Deus por nos conceder este momento, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a cada um, Deus ilumine a cada um. Mais uma vez, Demontia, muito obrigado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e até a bem. próxima. Deus. Paz e bem, meu filho. Obrigado, meu filho, pela oportunidade. A igreja está excelente.